falar como que funciona um método Maia de constelação individual. Bom, quando eu desenvolvi essas ferramentas para aplicarem nesse método, o meu objetivo sempre foi o seguinte: tratar a origem emocional do problema e ter resultados positivos logo na primeira sessão. Isso é uma das premissas do método, porque ao entender onde fica a origem emocional do problema, fica obviamente mais fácil tratar o problema de uma vez, tá? E ter resultados positivos logo no teu primeiro encontro. Mas é importante falar que a constelação familiar individual, com bonecos, cartas terapêuticas ou com elementos, né? Os elementos que eu me refiro são objetos. A constelação, nesse formato individual, ela não é uma pílula mágica. É importante que isso esteja muito aterrizado na sua mente, que você tenha claro isso, essa consciência. Constelação familiar não é uma pílula mágica. Ok, mas então o que é a constelação familiar? A constelação individual com bonecos é um processo de cura. Grave bem isso, a constelação, ela é um processo de cura. Imagine que todos nós somos um diamante bruto, e esse diamante bruto precisa ser lapidado. Mas imagine, não tem como pegar e lapidar esse diamante bruto de uma vez só. Imagina que a pessoa chega no atendimento, ou simplesmente se coloca no lugar dessa pessoa, pensando como é que está a tua vida hoje, com vários problemas. O que que faz o constelador? Ele vai escolher, vai te ajudar a pegar um daqueles probleminhas e tratar. O que é o tratar? É o lapidar o diamante bruto. Por isso que a constelação é um processo contínuo de cura. É importante ter isso em mente, tá? Não é uma pílula mágica, não é nada milagroso, nem esotérico, nem religioso, mas sim um processo terapêutico que leva a pessoa à cura emocional do problema que ela está vivendo. Ok, mas para entender isso, a gente precisa saber onde que é a sede dos problemas emocionais, onde é que está localizado isso. A sede dos problemas emocionais está localizado no nosso inconsciente. Tudo que a gente aprendeu lá desde a nossa infância, muitas daquelas situações que foram boas e também aquelas traumáticas, que boa parte das pessoas acaba esquecendo, onde que elas ficam armazenadas? Só porque uma situação é traumática e a pessoa esqueceu quando era criança, esqueceu na vida adulta, não quer dizer que ela de fato apagou, ele deixou de existir. Essa memória, ela fica oculta, ela fica lá no inconsciente. Lá é a sede dos problemas emocionais que a pessoa adquiriu durante o seu crescimento. Muitas vezes começou lá na gestação, uma gestação problemática, a criança estava lá se desenvolvendo e começou já a absorver os conflitos da mãe com o pai, as vivências conflituosas que aquela mãe tinha em relação à própria gravidez. O bebê, a criança já começou a interpretar isso, a gravar fortemente no inconsciente. Essa é uma das principais causas dos problemas que as pessoas têm hoje. E outros problemas se referem literalmente às repetições de ciclos do sistema familiar. No módulo de fundamentos, eu falo da transferência, da dupla transferência, falo da repetição de ciclo. É importante ter isso em mente, que a sede de toda forma dos problemas emocionais está na mente, está lá na área mais profunda da mente. Imagine que a nossa mente se divide em três partes. Nossa parte consciente, que é aquela parte que conhece a verdade. Um exemplo bem simples. Eu sei que eu falo português, eu tenho consciência disso. Agora, como eu tenho consciência das línguas que eu não falo, eu sei que hoje eu não domino fluentemente o italiano. Isso eu tenho consciência das coisas que eu sei, das coisas que eu não sei. Imagine como se fosse uma pirâmide, um iceberg. Na faixa do meio desse iceberg tem o nosso subconsciente. O subconsciente é onde ficam armazenadas as crenças que a gente foi adquirindo durante a infância, crenças das mais diversas, crenças limitantes, como, por exemplo, dinheiro não presta, ou outras crenças relacionadas à vida amorosa, crenças relacionadas até o próprio merecimento. Essas crenças ficam armazenadas nessa faixa intermediária. E aquelas dores mais profundas, muitas vezes esquecidas na vida adulta, mas que de alguma forma estão travando a vida da pessoa, ficam lá no inconsciente, na parte mais oculta.
Essa é a sede dos problemas emocionais. E ao usar as ferramentas certas da constelação familiar individual, é possível sim acessar essa sede dos problemas emocionais e tratar esse problema literalmente na raiz, tá? Na fonte. Porque é importante o seguinte, tomar consciência sobre si mesmo é fundamental. O que é essa tomar consciência? Quando você faz uma constelação familiar, seja com bonecos ou com elementos, ou com as cartas, estamos focando nos bonecos. Quando a pessoa coloca os bonecos no campo, o que ela está dizendo? Na verdade, é o inconsciente dela se manifestando. E você vai ver mais adiante, nas próximas aulas, que dependendo onde a pessoa coloca um boneco, um determinado elemento, diz muito, tá? Então, o que é quando a pessoa coloca os bonecos no campo da constelação? É uma movimentação, é uma manifestação do inconsciente dela. E isso cabe ao constelador fazer essa interpretação. A interpretação, ela tem um aspecto racional e também tem um aspecto emocional. Então, quando o constelador adquire a habilidade de interpretar o campo e a habilidade de se conectar com o cliente, os insights vêm. Que quando a mente do constelador se conecta com a mente do cliente, há uma terceira inteligência que se cria. Literalmente, essa terceira inteligência, onde faz, de fato, surgirem os insights, surgirem todas aquelas inspirações. Mas é importante deixar algo bem claro. Inspiração sem conhecimento é ignorância, tá? Conhecimento sem estar aberto à inspiração é arrogância. É importante ter isso bem equilibrado. Inspiração, que é fruto da conexão com o cliente, com a empatia, estar empático e aberto ao cliente, e também conexão com os próprios conhecimentos. E essa questão de tomar consciência sobre si mesmo, não sou eu que estou falando, isso já está nos livros sagrados há milhares de anos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que é isso? Conhecer a verdade é tomar consciência. Quando a pessoa toma consciência da origem do problema, ela se desperta. Imagine que na constelação com bonecos ou com elementos, a pessoa, quando ela consegue ver a constelação de fora, é como se ela saísse de um nevoeiro e conseguisse ver o horizonte diante de si. Muitas vezes é bem comum a pessoa que está na constelação falar: nossa, eu não sabia que minha vida estava tão bagunçada. Isso quando ela começa a observar o posicionamento dos bonecos, ela vai tomando consciência aos poucos. Ela vai tomando consciência de que a vida dela, de fato, estava uma bagunça e ela vai percebendo na movimentação com os bonecos ou com os elementos, né? Os elementos são os objetos do dia a dia. Quando esse constelador começa a fazer as movimentações e pedir para o próprio cliente colocando os objetos e os bonecos na mesa, no campo, a pessoa, o cliente, o consulente ou o paciente vai tomando consciência de como é que está a vida dele. É como se ele visse a vida de fora, como se estivesse num helicóptero, vendo a vida dele lá embaixo. Como se ele fizesse uma transposição e se visse de cima. Aí ele começa a ter uma nova consciência, uma nova percepção sobre si mesmo. Essa está literalmente a ideia de conhecer a verdade e a verdade vos libertará. E do método Maia que eu desenvolvi, existem 3 fases que é importante estar bem atento, tá? A primeira fase é o diagnóstico sistêmico. Não adianta chegar na constelação e vamos lá, vamos colocar os bonecos, vamos colocar os elementos, vamos resolver de uma vez. Não funciona bem assim. No meu método, que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Para trazer profundidade. Ao longo dos anos que eu tenho atendido, eu comecei a entender que existem determinados detalhes, determinados fundamentos que fazem com que a constelação se aprofunde ou fique rasa. E pensa o seguinte, você gostaria de receber, tá? Se você fosse constelar, um atendimento profundo ou um atendimento raso? Evidentemente, um atendimento profundo. E por que eu faço esse questionamento? Porque eu quero que você se coloque no papel da pessoa que você vai atender. Quando você se coloca no papel do outro, na posição do outro, você internaliza com mais profundidade tudo que eu tenho para te falar. As 3 etapas do método que eu desenvolvi são o seguinte: a primeira etapa é o diagnóstico sistêmico. O que é esse diagnóstico? Primeiro, tu tem que definir um tema, né? Qual que é o problema que a pessoa quer trabalhar?
Muitas vezes as pessoas chegam no consultório aqui ou no atendimento online sem saber exatamente o que elas querem tratar. É comum isso quando você começar a atender na prática, tu vai perceber que em determinado momento isso vai acontecer também. E por que que isso acontece? Algumas pessoas são movidas pela curiosidade para saber o que é a constelação. Isso é algo positivo, porque é a curiosidade que motivou essa pessoa a buscar uma ajuda. Então a gente tem que respeitar isso e ajudar a pessoa a achar de fato o problema que ela quer tratar. Então é importante ser o mais específico possível. Então cabe assim ao constelador ajudar essa pessoa a definir o melhor tema para ela. Então, como é que se faz isso? É falando, fulana, você tem que tratar teu marido, tu tem que tratar teu relacionamento, tu tem que tratar teu dinheiro. Não, não é por aí. Não é o constelador vai falar, ó, tu tem que tratar isso, tu tem que tratar aquilo. Muito pelo contrário, o constelador vai fazer perguntas poderosas. Por exemplo, a pessoa veio sem saber o que tratar. Então você pergunta. Imagine assim que a tua vida tem várias áreas, área dos relacionamentos, área da saúde, área financeira, área do teu trabalho, área da tua família, teu relacionamento com teus filhos, o que que você gostaria de tratar? Ah, a pessoa fala, eu quero tratar meu relacionamento. Ok, relacionamento. Então você já começou a definir melhor o tema. Dá para começar a constelação tratando do relacionamento? Dá, mas pode ficar melhor, porque quanto mais específico for, mais mensurável é o resultado. Você continua perguntando: relacionamento com quem? Relacionamento com teu pai, relacionamento com tua mãe, teus filhos, marido, relacionamento com dinheiro. A pessoa pode falar: eu quero tratar o relacionamento com meu pai. Já começou a melhorar, tratar o relacionamento com o pai. E você pergunta, tem algum, pode perguntar, eu gosto de focar muito nesse método em sentimentos, tá? Porque o sentimento é aquilo que corrói, aquele sentimento dolorido, tóxico, é o que corrói a pessoa. A pessoa pode falar, eu quero tratar é, uma mágoa que eu tenho com meu pai porque ele me abusou quando eu era criança. Ok? Será que eu vou tratar o abuso ou eu vou tratar o sentimento que esse abuso causou? E tu pergunta como é que tu se sente hoje. Vamos estar nesse exemplo fictício, tá? Talvez a pessoa se sinta, eu tenho nojo de mim. Ok, esse é um ponto de partida. Então, olha como mudou. O que seria o relacionamento do pai virou para nojo de si mesmo. Esse é um bom ponto de partida. E por que que eu estou te falando isso? Para você ler as entrelinhas aquilo que as pessoas falam, porque é importante ter em mente que a gente vai tratar na constelação aquilo que está oculto, aquilo que as pessoas não veem. E muitas vezes a boca fala uma coisa, mas o coração está pedindo outra. Então é importante nessa fase do diagnóstico usar coaching sistêmico, que é literalmente fazer as perguntas necessárias para a pessoa, para você poder extrair da pessoa, do teu cliente, o que de fato ela gostaria de tratar, tá? E é importante, segundo ponto, definir o tema, ouvir nas entrelinhas o que que a pessoa está dizendo, sabe? Sempre buscar, então, na raiz, a raiz oculta do problema que está motivando a pessoa a pedir auxílio na constelação. Isso é muito importante. E outro ponto que é fundamental, esse ponto que eu vou te falar agora, terceiro ponto desse diagnóstico sistêmico, que é a primeira fase, é entender a linguagem do constelado. Como assim? A linguagem interior de cada um. Isso foi um ponto decisivo nas minhas constelações, quando eu comecei a entender qual era a linguagem interior dos meus clientes, comecei a ter resultados mais expressivos, tá? Como assim? Vou te explicar melhor. Essa conexão através da linguagem interior, essa faz parte de um estudo muito interessante da programação neurolinguística, tá? Na PNL, que é a programação neurolinguística, fala que existem 4 sistemas que representam as pessoas. Nós nos comunicamos através de 4 sistemas, tá? Tem pessoas que são digitais. O que que é uma pessoa digital? É uma pessoa que ouve e entende. Então, uma pessoa digital, ela faz muitas perguntas, precisa de muita informação. Isso você pode já começar a entender na fase de diagnóstico, ficar atento nas entrelinhas, como que essa pessoa se comporta. Se ela é digital, ela ouve, ela entende, ela faz muitas perguntas. São pessoas com características que estudam as ideias para descobrir se fazem sentido ou não. Então, uma pessoa questionadora, que dialoga internamente. Muitas vezes ela para, ela reflete, ela sente, ela está pensando. Você nota quando ela está
analisando, trazendo os seus sentimentos à tona antes de falar. Então, a leitura dessa característica interna das pessoas é muito importante, que eu vou te falar para a próxima fase, mas continua comigo aqui, tá? Tem pessoas que são sinestésicas. O que é o sinestésico? São aquela pessoa que sente. O sinestésico é a pessoa que gosta de abraçar, gosta de estar com outras pessoas, gosta de sentir. A pessoa auditiva, tá óbvio, né? A pessoa que gosta, aquela que entende, que vê, que sente, que percebe a vida através da audição. Ela aprende através da audição. E o visual é aquela pessoa que, de fato, se conecta com aquilo que é visual. Ela chega no teu ambiente, ou seja, no ambiente de online ou presencial, ela já nota as coisas ao teu redor, ela começa a olhar os detalhes. Essa é uma pessoa visual. E por que que é interessante saber isso? Imagina você vai falar numa frase sistêmica, uma frase de cura. Frases de cura são a terceira etapa, tá? Eu estou trazendo essa conexão da primeira etapa, que é a fase do diagnóstico, para você entender algo importante lá na frase de cura. Imagina você falar uma frase de cura para alguém que é visual. A pessoa, ela não está focada na audição, na pessoa visual, ela está focada em cuidar dos detalhes. Então, é importante que essa frase de cura traga elementos visuais. Esse é um dos motivos que eu não gosto muito de frases decoradas. Eu sou a pessoa que eu não decoro frases. Eu, literalmente, quando eu vou entendendo como que a pessoa age internamente, e quando necessário, a frase de cura, ela sai, ela flui. Mas isso é um trabalho que começou logo na fase de diagnóstico, quando eu me conectei com a pessoa, quando eu entendi como é que ela é, quando eu ouvi com empatia, tá? Isso é uma característica minha. E eu te digo assim, ó, quando sai mais original a coisa, toca a pessoa, que muitas vezes frases de cura decoradas, a pessoa que está diante de você, ela sabe que está decorado, ela sente. Você, quando ouve uma pessoa falando algo decorado, você sente, você entende que aquilo é decorado, e muitas vezes não conecta, não dá um match, digamos assim. Te dar um exemplo, na frase de cura visual, você tem que trazer elementos visuais, sabe? Por exemplo, veja como você pode olhar o teu pai agora, ou veja tua mãe te olhando. Você vai trazer elementos que fazem sentido para aquela constelação, tá? Se a pessoa é sinestésica, fala assim, pode pôr tua mão no teu peito e repete essas frases comigo. Ela vai estar sentindo. Pessoa sinestésica, você pode falar, coloca a mão no teu peito, sente a tua mão aquecendo o teu coração. Olha como você está trabalhando o jeito que a pessoa se conecta, o jeito que ela vai internalizar com mais profundidade essa frase de cura. Isso tudo você vai com o tempo, pode ficar tranquilo, mas é importante ter claro, conhecer a linguagem interior do teu constelado vai te ajudar a agir com mais profundidade nele, tá bom? Segunda etapa do método é a compreensão das ferramentas, tá? Primeira fase de diagnóstico. É a fase que você vai levantar o problema, você vai começar a captar como que essa pessoa age, como que ela reage ao mundo, como que ela aprende, vai ajudar ela a deixar o que ela quer tratar mais claro. Porque quanto mais claro ficar o que ela quer tratar logo na fase de diagnóstico, mais perceptível é o resultado. Você pegar um geralzão, não vai te dar aquele efeito. Muitas vezes a pessoa pode sair até falando mal, falando, não surtiu efeito. Eu vou te ensinar como fazer, no final da sessão, a pessoa já notar o quanto que ela mudou, tá? Mas vamos para a segunda etapa aqui, compreensão das ferramentas. E todas essas ferramentas que você vai aprender aqui no curso podem ser aplicadas de forma presencial, online também, e podem ser combinadas entre si. Eu me refiro aos bonecos, tá? Bonecos podem ser bonecos de artesanato, de madeira, Playmobil, peças Lego, totens de madeira. Essa é uma ferramenta. Outra ferramenta são as cartas terapêuticas Soul, que vai ter mais adiante 2 módulos falando de cartas terapêuticas, um onde eu explico todas as cartas tintim por tintim, detalhe de cada deck, outro módulo onde eu falo, mostro constelações reais sendo usadas com cartas terapêuticas, e um terceiro módulo onde eu vou ensinar outra forma de usar as cartas terapêuticas, mas isso é na terapia sistêmica com cartas terapêuticas. Essa é a segunda ferramenta. E a terceira são os elementos. Elementos são objetos do dia a dia. Geralmente, os objetos
podem ser combinados, de repente tu tá no teu consultório, tu pode, ou no teu atendimento presencial, e usar alguns elementos combinando com os bonecos, pode. Mas você, particularmente, pode usar mais os elementos no atendimento online. Aí o teu cliente vai lá, ele vai escolher os elementos, os objetos para fazer a constelação. E pode ficar tranquilo que mais adiante tem um módulo somente com elementos, abordando elementos, tá? E demonstrações também para você assistir, demonstrações de constelações reais. Então, essas são as 3 ferramentas do método, que é importante na segunda etapa do método você conhecer a fundo essas 3 ferramentas, tá? E quando você escolhe, ajuda o teu cliente a escolher uma ferramenta, você começa a personalizar. Muitas vezes na primeira sessão que a pessoa vem, eu deixo a opção. Qual você quer fazer? Qual ferramenta você quer usar nessa constelação? Bonecos, cartas terapêuticas, elementos, e apresento as 3. Quando eu apresento as 3, a pessoa escolhe aquela que ela está simpatizou mais na hora, que é aquela que ela despertou mais curiosidade, mais desejo nela. Só que é interessante o seguinte, muitas vezes a pessoa, dali um tempo, ela marca de novo, agora eu quero fazer com aquela outra ferramenta. Ela desperta uma curiosidade, ela tem um interesse. Aí depois ela pode comparar com o que ela mais gostou, e num terceiro, num quarto encontro, ela já sabe o que ela quer. Isso é personalizar o atendimento, isso é dar opções, isso é uma das partes mais maravilhosas desse método, você poder dar customização, o teu atendimento a todo instante. E a terceira etapa do método é a ressignificação. O que que é a ressignificação? É você pegar aquele sentimento que está dolorido, que está magoando e transformar em algo muito positivo. Isso envolve a tomada de consciência. Lembra que eu falei lá atrás? A verdade vos libertará? Isso sim é, de fato, nessa fase, trazer a consciência. Como é que faz para a pessoa tomar consciência? Você tem que dar uma ajudinha muitas vezes. O segredo é pedir pro teu constelado, pro teu cliente dizer o seguinte, ó, em uma ou 2 frases me diz qual foi o teu maior aprendizado nesta sessão, nesta constelação que você está levando para si. Qual o maior aprendizado que você está levando no teu coração? Aí muitas vezes a pessoa para, ela reflete e traz o aprendizado ali na hora. Ali ela já consegue ver o positivo, porque o meu método foca no positivo. Eu sei que tem consteladores que têm uma linha tradicional, que pensam o seguinte, tem que falar a verdade nua e crua, mesmo que doa. Ok, a verdade tem várias formas de serem ditas. A verdade não precisa magoar. A verdade, para mim, é trazer uma consciência onde a pessoa vai despertar por si só aquilo que ela precisa. Quando você fala, você precisa perdoar teu pai, perdoar tua mãe, isso é o óbvio. Todo mundo sabe que isso é o óbvio, mas nem todas as pessoas estão prontas para saber disso. Isso não é tapar o sol com a peneira, mas você pode falar de uma forma diferente. Por exemplo, usando as cartas terapêuticas, traz uma. Eu gosto das cartas terapêuticas quando a pessoa tem muitas vezes muita dor, ou não conheceu os pais, não conheceu as pessoas do seu sistema familiar. Com o método das cartas terapêuticas, é possível acessar informações do sistema familiar de uma outra forma que gera um sentimento muito mais poderoso do que o perdão, que no meu modo de ver é a aceitação. Então você vai ter que também, aos pouquinhos, ir desenvolvendo o bom senso de dar, trazer essa consciência para o teu constelado e focando sempre o seguinte, tomada de consciência, você pede para ele resumir o aprendizado da sessão. Ele vai tomar consciência. Outro ponto, foco no positivo. E como é que se foca no positivo? A pessoa tem que sair do teu atendimento melhor do que ela chegou. Você pode usar algumas ferramentas, mesmo que tu tenha usado bonecos ou elementos, você pode pegar cartas terapêuticas das virtudes. Lá é o deck dos animais. Por que que eu escolhi um deck de animal para trazer virtudes, qualidades? Porque todos os animais têm uma característica peculiar que nos revela uma virtude poderosa. Por exemplo, o leão tem a determinação, tem a força. O beija-flor tem a leveza, tem a forma leve de ver a vida. Então é importante, muitas vezes, mostrar uma carta e falar assim, olha, essa virtude está dentro de você. Só que as pessoas focam muitas vezes aonde? No negativo. Imagina uma pessoa que vive a vida inteira vendo jornais negativos, vendo notícias trágicas, já teve uma vida sofrida, chega o constelador e fala,
a verdade nua e crua na cara da pessoa e agora vai, porque o Bert Hellinger fazia assim, eu faço também. Isso não é tão humano nos dias de hoje. Minha opinião. Por isso que eu foco no positivo, eu quero que as pessoas saiam bem. E outra forma de você fazer isso é frases de cura. É importante frases de cura sem ser decorada, na minha opinião, tá? Se perguntar uma frase de cura decorada, não faço a menor ideia. Eu não decoro, eu falo elas, aquilo que eu sinto que a pessoa precisa ouvir. Mas a frase de cura tem que ser falada na linguagem interior de cada um. E é importante o seguinte, nessa fase da ressignificação, provocar um movimento consciente. Literalmente fazer com que o teu cliente, teu constelado, descruze os braços e caminhe por si só. Porque é muito fácil ter uma vida passiva. É muito fácil a pessoa esperar que a constelação por si só se resolva. Já te falei isso lá no começo dessa aula, que a constelação não é um passe de mágicas, não é uma pílula mirabolante que vai resolver todos os problemas do mundo daquela pessoa. Por isso que é importante definir um tema bem específico. Você dominar, constelador, a ferramenta que você quiser, seja bonecos, cartas ou elementos. É importante dominar. E na parte da ressignificação, trazer essa tomada de consciência, focando no positivo. Quando necessário, usar uma frase de cura que brote do teu coração e que faça sentido para a pessoa. E provocar esse movimento. Esse movimento é uma pequena tarefa. Pequena tarefa. Muitas vezes você não precisa tirar do chapéu uma tarefa mirabolante. Você pode até perguntar para a pessoa, fulano, fulana, que tarefa você se daria que vai te ajudar a chegar mais perto desse objetivo? É perfeito, a pessoa pode falar, nossa, eu vou telefonar, vou mandar uma mensagem para minha mãe, eu vou dar um abraço no meu pai. Essa é uma tarefa, parece pequena, mas para ela pode ser enorme. E essa é uma tarefa que gera movimento, isso gera autorresponsabilidade na pessoa. E quando você dá uma tarefa, você sugere uma tarefa, você faz com que o teu cliente assuma o protagonismo da própria vida. Literalmente, ele para de ver o cavalo passando na frente dele e ele monta naquele cavalo e segue mais rápido para seguir a vida dele, para conseguir o que ele quer, o objetivo que ele quer. E o objetivo que o constelador quer é que o cliente tenha resultados positivos, se tornando proativo e sendo também autorresponsável pela própria vida. E falando em autorresponsabilidade, é importante que o constelador familiar seja uma pessoa autorresponsável, porque é interessante que você entenda o seguinte, o resultado do seu cliente é fruto do teu trabalho. Quanto mais profundo você for nesse tratamento, na origem emocional do problema, melhor vai ser o resultado. E se o resultado for raso, a responsabilidade também é do constelador, tá? Ao final de todos os teus atendimentos, uma coisa que eu sempre faço, que eu comparo, por isso que eu estou aqui, tudo que está nesse curso são coisas que eu pratico, tá? Coisas que eu pratico e tenho praticado há tempos, e quanto mais eu vou pesquisando, vou testando, vou colocando em prática, eu vou aprimorando cada vez mais. Então, ao final de todos os teus atendimentos, você tem que ter o hábito de se questionar, mas sem se cobrar sobre o que você poderia ter feito melhor, sobre o que você poderia fazer melhor na próxima vez. Sempre tem uma forma de melhorar. Então, tem que ter o foco na melhoria contínua. Se você é daquelas pessoas que devorou um curso, 2 cursos, 3 cursos e cruzou o braço e falou, poxa, agora eu já sei tudo. Eu, sinceramente, eu acredito que nós temos uma vida inteira para aprender e quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente estuda, mais coisas novas surgem, mais inspirações surgem, mais insights surgem, tá? E outro ponto que é importante como constelador é não delegar a responsabilidade para o campo, achando que a constelação vai se resolver sozinha. É muito fácil, já vi trocentos consteladores aí falando, o campo resolve. Deixa que o campo resolve. Fiz uma constelação meia boca, muito rasa, falei uma frasezinha lá decorada e o campo resolve. É fácil falar isso. Isso é delargar uma constelação. É jogar a responsabilidade que é do constelador para o além e falar que é o campo que resolve. Por isso que tem pessoas que ainda saem das constelações falando, nossa, não funcionou para mim.
Mas será que a culpa foi do campo ou a culpa foi do constelador? Vou deixar essa reflexão para você. Então, é importante não terceirizar a culpa para o campo. Se uma constelação não trouxer o resultado que o teu cliente deseja, é importante que, como constelador, essa pessoa que fez a constelação assuma a responsabilidade e se comprometa a estudar mais, se autoconhecer mais e desenvolver o olhar de eterno aprendiz e de adulto responsável. Quando a gente nega o nosso erro, que a gente está se comportando como crianças, e você vai ver na prática da constelação que muitos adultos se comportam como crianças. E o constelador, só porque fez o curso e estuda, é um aprendiz, não quer dizer que muitas vezes ele não entra no papel de criança. Então é importante ser um adulto maduro e autorresponsável, tá bom? Então fica essa grande questão da autorresponsabilidade para você guardar no teu coração, tá? Que o resultado do teu cliente é fruto do teu trabalho, tá? O campo não faz nada sozinho. Você vai, o que é o campo? Você vai colocar as peças, os bonecos no campo, vai literalmente trabalhar com o inconsciente da pessoa. Essa que é a grande sacada, não é nada mágico, não é nada místico nem esotérico. Quando a pessoa coloca bonecos, totens ou elementos no campo mórfico, o que é? Ela está colocando aquilo que está dentro da mente dela, aquilo que ela nem sabe que não sabe. E como constelador, a questão é interpretar, a questão é entender, é trazer as respostas sem mistificar. E eu vou te mostrar o passo a passo aqui no curso para você internalizar de fato o método, internalizar como se faz isso com consciência, com autorresponsabilidade, competência, e você vai cada vez se tornar a sua melhor versão como constelador final, como constelador individual. E eu te digo o seguinte, aproveita para você pensar em qual que foi o teu maior aprendizado da aula de hoje. Reflete no teu coração, tá bom? Um abraço, a gente se encontra na próxima aula.